Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, né, a cidade de Roma é a capital da Itália, é uma cidade milenar que existe até hoje, né? Ela nasceu como uma cidade-estado ali na Península Itálica, né? Onde hoje é a Itália, mas ainda não existia a Itália, tá? A Itália como país, como estado nacional, é um dos mais novos que existe, tá? A Itália é do ano de 1870 a sua unificação, né? Mas a Península Itálica já tem esse nome há muito tempo, né? Por causa dos italiotas, que eram os latinos, os sabinos, né? Os samnitas, né? Da união dos latinos com sabinos veio a fundação de Roma, né? Ela tem uma fundação milenar, né, que é atribuída a Rômulo e Remo, mas isso é lenda, né, dos dois irmãos, filhos do deus da guerra, na versão romana, né, que é o Marte, que foram amamentados por uma loba, né. A cidade-estado de Roma, ela fica nas margens do rio Tibre e perto do mar Tirreno, por isso que ela é uma região fértil. Ela teve influências, né, dos povos gregos também que viviam por ali. A cidade foi conquistada pelos etruscos, né, e os etruscos foram os primeiros reis de Roma, né. Teve 7 reis de origem etrusca. Os patrícios eram os membros da nobreza romana, eram os grandes proprietários de terra, e tinham o povão, né. O povão era a plebe, né? Plebe quer dizer aquele que não se sabe quem são os pais, né? Diferente de patrício, que é aquele que se sabe quem é os pais, né? Patrício vem de patros. E a monarquia foi causando um choque entre rei, que queria governar sozinho, e a nobreza, que queria governar porque era grande proprietária de terras, né? A nobreza, ela estava dentro do Senado, né? De senador vem da palavra senil, que quer dizer velho, ou seja, membros acima de 40 anos, e depois com o tempo passou a ser mais de 60 anos, tinham o direito de fazer parte do Senado, né? E tinha também a Assembleia Curiata, formada por patrícios de diferentes origens, tá? Só que a Curiata era só para dar opinião, só para fazer análise, né? Não tinha poder de voto, não, nem de voto, nem de veto. Tudo bem? Então a sociedade romana, topo patrícios, abaixo os clientes, que eram os plebeus que viviam junto com os patrícios, prestavam favores a eles, né? Então ganhavam o sustento a partir dos patrícios. Os plebeus, quase todo romano era plebeu, os plebeus eram as pessoas comuns de Roma. Se nós fôssemos romanos hoje, nós seríamos os plebeus, né? O plebeu é a massa, são as pessoas comuns, tá? Não tinham direito político nenhum. Alguns eram pequenos proprietários, outros artesãos, outros comerciantes, tinha até plebeus que enriqueciam, mas não tinham direitos, tá? Só tinham deveres, e eles vão lutar muito para que isso aconteça. E tinha também os escravizados, né? Inicialmente os escravizados eram pessoas endividadas entre os plebeus, né? Que não era difícil um plebeu ficar endividado, bastava ele ser chamado para as guerras, ele tinha que ir para as guerras, parava de produzir na sua terra. Os impostos vinham do mesmo jeito, resultado, os plebeus acabavam perdendo as suas terras, e aí, sem ter como pagar as dívidas, acabavam escravizados, né? Os plebeus não tinham poder, só que eles eram, como eu falei, a massa, era um número enorme de gente. Então saber manipular os plebeus era o grande trunfo político dos romanos. Então a monarquia tentou usar os plebeus, não conseguiu. Quem usou os plebeus foi o Senado, né? Foram os patrícios. E aí os patrícios mais os plebeus conseguiram derrubar a monarquia, juraram que Roma nunca mais ia ser uma monarquia de novo. Tem aí o Império Romano para... Só que o Império Romano é uma monarquia disfarçada de república, né? E aí surgiu então a República Romana. A República vem de res publica, quer dizer a coisa pública, e era uma forma de governo com decisões compartilhadas. Pelo menos no começo era, né? Vamos tentar entender por quê.
O Senado era a principal instituição, era lá que estavam os patrícios, cargos vitalícios. O Senado era a principal instituição da República Romana, tá? Eram os senadores que governavam de fato, né? E a Assembleia do Povo, que era formada por patrícios e por plebeus enriquecidos, né? Tinha a Cúria, que tratava dos assuntos religiosos. Essa instituição ainda existe, só que dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica é herdeira de várias instituições romanas, né, da época que os romanos não eram cristãos. Assembleias das tribos, ela elegia, Assembleia do Povo elegia os membros da magistratura, do magistrado, né? E eram esses os administradores e a justiça penal. A magistratura seria o que a gente conhece hoje como ministério, né? Eles exerciam o poder por um ano. Os cônsules, que eram os chefes do Senado, que comandavam o exército, eles que votavam, que davam palavra final nas leis votadas pelo Congresso, né? Então, com o passar do tempo, o cônsul passou a ser o governante de fato de Roma. Os pretores, que eram os ministros da justiça, os edis, que eram os prefeitos da época. Ainda tem lugar que chama prefeito de edil, né? Mas aí é uma figura de linguagem, né? Assim como alguns ainda chamam também prefeito de alcaide, que era o cargo de prefeito nas cidades muçulmanas, né? No caso, Península Ibérica, Portugal e Espanha tiveram cidades muçulmanas. Que mais? Os questores, que eram os ministros da economia, e os censores, né? Censor vem do fato que eles faziam o censo. O que é isso? Eles contavam a população e classificavam, né? Censura vem, na verdade, do termo classificação, não necessariamente de vetar alguma coisa, né? Mas os censores da época, eles também vigiavam a população, além de contar, né? Já estavam de olho ali, né? Continuando. Roma começou a se tornar uma civilização expansionista, né? Começou a conquistar territórios vizinhos e acabou se tornando um dos maiores impérios da antiguidade, né? As primeiras guerras foram contra os povos locais, e aí os romanos conquistaram toda a Península Itálica, e aí depois começaram a conquistar terras na orla do Mediterrâneo, principalmente, né, as guerras contra Cartago. Cartago era uma colônia fenícia, né, no norte da África, onde hoje é a Tunísia, e as guerras foram chamadas de guerras púnicas, as guerras contra Cartago, porque púnico vem de poenite, que é fenício em latim, né? Então, depois de 3 campanhas, finalmente os romanos conseguiram conquistar Cartago, né, que era uma cidade riquíssima, distribuidora de mercadorias no Mediterrâneo. Depois os romanos conseguiram conquistar toda a orla do mar Mediterrâneo, tudo em volta do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é quase um lago gigante, né? Só aquele pedacinho ali entre a Espanha e o Marrocos que dá uma abertura para o mar Mediterrâneo, né? E os romanos passaram a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar em latim, porque eles passaram a governar todo o mar Mediterrâneo, né? E aí uma série de consequências com a população. Vou ver aqui no meu teleprompter, né? Os pequenos proprietários rurais, os plebeus, como eu falei, foram convocados para lutar. Não tinha remuneração do exército e eles continuavam tendo que pagar os seus impostos, né? Resultados, muitos deles entravam em dívidas, perdiam as terras e acabavam escravizados, né? E quem adquiria essas terras eram os patrícios, e os patrícios, além de ganharem as terras conquistadas fora da Península Itálica, também ficavam com as terras desses plebeus que eram obrigados a lutar, e aí se formavam os latifúndios, né? Muitas pessoas que perderam tudo no campo porque foram lutar nas guerras acabavam indo para Roma. Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes, né, antes do ano 0 do nascimento de Cristo. Isso é gente demais. Se até hoje uma cidade com 1 milhão de habitantes é considerada uma cidade grande, e a gente não tem muito essa dimensão porque a gente é de São Paulo, e aqui em São Paulo tem gente demais, né, tem muita gente.
Mas sim, 1 milhão de pessoas ainda é muita gente. Então imagina em Roma. E essas pessoas chegavam lá, e o que acontecia? Em Roma, gente, os romanos não trabalhavam mais depois da conquista de terra. Por quê? Quando se conquistava a terra, as pessoas das terras conquistadas tinham que pagar tributos, né? Vários produtos, e entre esses produtos, infelizmente, tratados como gente, os tratados como coisa, gente tratado como coisa, estavam os escravizados, né? E aí os escravizados trabalhavam em tudo, e os romanos não faziam nada. Resultado, não tinha trabalho para todo mundo. Então esses plebeus, eles iam para Roma, não tinham trabalho e começavam a fazer o quê? Causar transtornos, né? Como os escravizados estavam em tudo e trabalhavam com tudo, não tinham com que a plebe trabalhar. E aí começou a causar, a fazer manifestação, guerra, qualquer coisa gerava tumulto, né? As dívidas com os patrícios começaram a não ser pagas, né? E aí os plebeus, para os patrícios terem paz, começaram a ceder as coisas que os plebeus estavam pedindo, né? E uma série de leis foram criadas para beneficiar os plebeus. Os plebeus passaram a ter direito a cargos no Senado, os plebeus passaram a ter direito a voto, né? Começaram a ter direito a comprar a cidadania, né? Por quê? Porque antes a cidadania era só para patrício. O que é a cidadania? Ter direitos e deveres. Quem não tem cidadania só tem deveres, como por exemplo os escravizados, né? Com o tempo a cidadania ficou muito popular. Por exemplo, São Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele era judeu, mas ele tinha cidadania romana de nascimento. Por quê? Porque o seu pai era um judeu que havia adquirido cidadania romana, tinha comprado, ele era rico, ele comprou a cidadania romana. Então São Paulo herdou do pai a cidadania romana, por isso que ele foi salvo pelos romanos de ser apedrejado por judeus na rua, porque ele apelou para a sua cidadania romana, falando em latim, tá? No Evangelho, leia o Evangelho, é muito legal. Bom, para tentar acalmar o povão e também justiça social, surgiram os irmãos Graco, que prometeram, né, reforma agrária, criaram, né, o Caio Graco criou a lei frumentária, que distribuía trigo para a população a preços baixos, né, mas não foram muito longe. Por quê? Porque os 2 irmãos Gracos foram assassinados pelos patrícios, né. A luta dos plebeus não foi de uma hora para outra, durou 4 séculos, né, e elas foram muito intensas e ganharam uma dimensão política enorme, né, esses transtornos que os plebeus faziam por direitos, né, e quem se aproveitou disso foram os generais. Os generais, eles conseguiam obter o cargo de ditadores, né, como, por exemplo, o Mário, né, Caio Mário, Gaius Marius em latim, né, ele foi eleito cônsul, né, e o que ele fez? Ele foi muito esperto. Ele passou a profissionalizar o exército. Quem vai para o exército ganha dinheiro e pode subir de vida assim. Isso foi um grande trunfo, foi uma esperteza muito grande do Caio Mário. Mário, estou sempre acostumado a chamar ele de Mário, tá? Vou chamar ele de Mário. Então foi um trunfo muito grande do Mário. Por quê? Porque agora as pessoas queriam lutar no exército. Porque no exército elas aprenderiam a profissão do soldado, no exército ela ganharia despojos de guerra, né? O que é o despojo? Destrói um lugar, o que sobra de riqueza você pega. Que riqueza? Desde uma colher, metal valia muito, até um prisioneiro para ser escravizado. Então eles iam para a guerra pelos despojos e também para ganhar o salário. O que é salário? Eles ganhavam pagamento em sal, daí vem a palavra salário, né? Ganhavam uma barrinha de sal. E o sal, em muitos locais, ele era usado para conservar os alimentos, então ele era bem valorizado, principalmente nos locais que eram longe do mar e não tinha nenhuma mina de sal por perto. Então, da palavra sal vem salário e também soldo, outra palavra para pagamento, né? Soldo era o pagamento dos soldados, né? E com isso também os generais foram ficando muito populares. Como Roma conquistava suas riquezas através da guerra, os generais viraram os popstars da época, né? As pessoas que tinham mais
valorização do povão. O povão amava os militares, porque os militares traziam glória e riqueza para Roma. Sabe aquele técnico que faz seu time ganhar, que com o tempo o técnico fica mais querido pela torcida do que os jogadores? É esse caso, né? Então os generais viraram os bambambãs da sociedade romana. Depois do Caio Mário veio o Sila, né? Outro ditador nomeado pelo Senado, né? E ele também tentou diminuir, né, o poder da plebe, equilibrando as coisas, né? Nem tanto a plebe, nem tanto o Senado. Ele acabou distribuindo, né, o poder da aristocracia, distribuindo o poder entre a aristocracia, entre parte da plebe, mas também proibiu os tribunos, né? O tribuno da plebe, só voltando, né, eu não tinha falado, entre as conquistas da plebe teve esse cargo de tribuno da plebe, né? O Caio e o Tibério Graco, eles eram tribunos da plebe. Tribuno da plebe, ele tinha direito de vetar leis que fossem prejudiciais aos plebeus. Pois é, né? Então o Sila, ele deu uma freada nessas conquistas da plebe, né? Ele falou, ó, eu defendo o povo, eu vou fazer coisas para melhorar a situação da plebe, mas os tribunos não participam mais da Assembleia, ou seja, chavequinho, né? O que vai acontecer então? Esses governos militares são autoritários e eles disputam muito o poder, né? E vão se formar então, né, dois triunviratos. O primeiro triunvirato era formado pelo Júlio César, pelo Pompeu e pelo Crasso. O Crasso era um dos homens mais ricos de toda a história de Roma. Dizem que, em proporção, o Crasso foi um dos homens mais ricos do mundo. Ser general na Roma Antiga era assim. Você tinha muito dinheiro, você poderia contratar soldados e você formaria um exército. Os exércitos eram particulares, eram oficiais, mas tinham dono, né? O Júlio César era muito querido porque ele conquistou a Gália e sempre que ele conquistava alguma coisa ele dava festa para o povo, com comida, com bebida, né? Nessa época também, para acalmar a plebe, surgiu a política do pão e circo, ou seja, as pessoas ganhariam pão e vinho grátis, né, os plebeus, e diversões dos gladiadores no circo, né? Luta dos gladiadores, luta de prisioneiros com feras, né? Corridas no circo, corrida de biga, né? Aqueles carros puxados por cavalo, né? Então Júlio César era bem popularzão. O Pompeu era um veterano de guerra, né? Tinha conquistado o Egito. E o Crasso, como eu falei, um dos homens mais ricos. Eles formaram o primeiro triunvirato, mas isso não durou muito. Por quê? Porque o Crasso perdeu uma guerra contra os partas, lá na região do atual Irã. Tem essa expressão, quando alguém faz um erro muito burrão, chama-se de erro crasso. O Crasso entrou para a história como um cara de erro burrão. Mas o que foi? Como ele tinha um número muito maior de soldados, ele achava que ia ser moleza ganhar essa guerra e não planejou direito a batalha. E o exército inteiro dele foi morto, inclusive ele próprio, ele e o filho. Não sobrou ninguém dos Crassos. E aí o Júlio César matou o Pompeu no Egito, mandou matar. Detalhe, o Júlio César era casado com a filha do Pompeu, né? E aí depois o Júlio César começou a ter um caso com a Cleópatra, rainha do Egito, né? E ele queria se tornar o governador do Império, perdão, ainda não é Império. Ele queria ser o governador da República Romana, ele queria ser um rei. Só que lembra que eu falei no começo que os romanos juraram nunca mais ter um rei? Só que o Júlio César, com o seu carisma, o seu prestígio, o seu poder financeiro e militar, ele foi crescendo dentro da estrutura romana, né? Conseguiu transformar o cargo, ele foi eleito cônsul, né? Conseguiu transformar o cargo de cônsul em vitalício e hereditário. O que é vitalício e hereditário que não é um cargo de rei? É vitalício, que ele vai governar enquanto ele tem vida, e o cargo de cônsul originalmente não era assim, era 2 anos. E ia passar para o filho dele, né? Ou seja, hereditário.
Resultado, o Júlio César estava muito manguinhas de fora, os senadores mataram Júlio César com punhaladas em pleno Senado. Inclusive o Bruto, sobrinho dele, que era considerado filho adotivo. Daí vem aquela frase de decepção. Até tu, Brutus, filho meu. Conhecem essa frase, né? Bom, enfim. E então, Júlio César morreu, seu sobrinho Otávio Augusto, sobrinho e herdeiro, formou o segundo triunvirato, né? Com Júlio César não, com Marco Antônio, que era também, tinha sido aliado político do Júlio César, e ele, o Marco Antônio, foi depois, né, ser amante da Cleópatra. Lógico que esse segundo triunvirato também vai dar encrenca, né? E o Júlio César não sai da minha cabeça. O Otávio mandou matar o Marco Antônio e a Cleópatra, né? E teve aquele rolo que eles acabaram se suicidando, é uma história meio mal contada. Enfim, o Otávio foi coroado como Augusto, como imperador, né? Augusto quer dizer o máximo. Imperador era o chefe supremo dos exércitos, tá? Era um cargo militar. Assim, teoricamente, Roma entrou na república e foi república até o fim, né? O imperador era o chefe dos exércitos. Só que, na verdade, era uma ditadura militar, né? O Senado virou simbólico, a magistratura virou simbólica e o poder de Roma estava nas mãos dos imperadores, né? Só que o Otávio, ele foi esperto, ele soube ali, como seu tio Júlio César, agora sim Júlio César, né? Como seu tio Júlio César, ele soube conquistar o povão, né? Ele fez a Pax Romana, né? Paz Romana, ou seja, aumentou a política do pão e circo, né? Só que em província rebelde ele mandava sentar porrada sem dó, mandava as tropas para lá para combater as revoltas, né? E essa paz fez com que Roma atingisse no ano 117 da nossa era, né? Já da era cristã, depois de Cristo, a sua extensão máxima, né? Bom, a sociedade romana, ela era patriarcal, as mulheres não apitavam nada, né? As mulheres plebeias, elas trabalhavam em casa para o marido, né? As mulheres escravizadas tinham que fazer todo o trabalho, de tudo, né? Inclusive qualquer coisa que os donos, mas isso para qualquer escravizado, né? Tanto os homens quanto as mulheres, eles tinham que fazer qualquer coisa que os donos quisessem, né? Um absurdo. E as mulheres patrícias geralmente casavam com 14 anos. Os casamentos eram sempre por questões políticas, nunca por amor, né? Se escolhia o marido de uma família que alguém quisesse se aliar, e aí arrumavam um casamento, né? O cara tem uma filha, quer se aliar a uma família importante, então ele marca o casamento da filha dele com o filho dessa família importante, né? Só que a riqueza das mulheres permaneciam com elas, né? Elas tinham então propriedade, participavam dos eventos políticos, mas não podiam exercer nenhum cargo, né? A mulher plebeia, por outro lado, ela poderia inclusive escolher o casamento, né? Só que assim, pobre é como era até hoje, né? As pessoas comuns, elas que casam, quer dizer, não como hoje, vamos dizer assim, no tempo dos meus avós, na idade dos bisavós de vocês, as pessoas pobres geralmente se casavam para juntar as forças e sobreviver, né? Não era tanto uma coisa assim de casamento por amor, né? O casamento por amor é uma coisa recente da nossa sociedade, né? Dizem que é por isso que até muitos não têm uma duração longa, né? Agora os casamentos da idade dos bisavós de vocês, dos meus avós, até essa geração foi mais por questão de sobrevivência. Um pobre casa com outro pobre para juntarem as forças e sobreviverem. Era mais ou menos nessa ideia o casamento dos plebeus. Beleza, galera? As perguntinhas do capítulo
vocês podem fazer e mandar para mim como opcional, não é obrigatório. Se vocês quiserem fazer, vocês respondem, tiram foto e mandam para mim. Beleza, galera? Até mais. Uou! Ah, não esqueçam das 5 perguntinhas do formulário. Agora sim, até mais. Uou!